Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos como... Vou iniciar, né, apresentando um pouquinho também, como a Heloísa falou. Eu tenho família em Caicó. Esse mês agora que passou, o mês de julho, né, a festa de Santana, geralmente eu ia para Caicó. Eu tinha até me organizado para esse ano ir, mas é sempre... nada é do jeito que a gente planeja, né? Sempre as coisas vão acontecendo conforme a vontade de Deus. Tá? Então, mas eu acompanho pela internet, né? Com Dom Antônio e os demais pregadores. A festa Santana foi muito boa esse ano. Eu sou Isaías, sou fui, né, da Pastoral da Juventude na Arquidiocese aqui de Natal. Participei da Escola de Fé Política, né, como a Heloísa colocou. Eu não sei se a Heloísa lembra que a primeira vez que eu conheci a Heloísa foi em 2014, justamente na Escola de Fé e Política. Quando ela estava fazendo a Escola de Fé e Política, eu fui fazer uma formação. Eu fazia parte do Centro Marista de Juventude, e aí eu fui fazer essa formação para lá sobre controle social, enfim. Nesse tempo eu era estudante e agora eu sou formado em gestão de políticas públicas. E atualmente também eu estou agora cursando a pedagogia na UFRN e faço parte do movimento estudantil também no Centro Acadêmico de Pedagogia Paulo Freire. Então, esse sou eu, né? Também participei da escola regional, conheci várias pessoas que deram uma carga de experiência muito grande. O pessoal está aqui, Williana, Rubens, o Edislai, um abraço para vocês. Que estão aqui, da pessoa da minha turma. Sim, teve a do projeto em 2013 também, né? Verdade. Que eu conheci a Luiz antes da formação, ela tá lembrando aqui. Mas é muita gente na caminhada e eu sou meio ruim de dados, mas é isso mesmo. Bom, e aí a Carla convidou para partilhar um pouco com vocês, né? 3 temas que são extremamente difíceis, complexos da gente trabalhar, que é juventude, violência e a questão estudantil, né? Nesse tempo da pandemia está realmente muito difícil. Então, mais do que nunca, né? Eu acho importante a gente, nesse momento, mais do que respostas, eu acho que a gente tem que aprender a fazer perguntas, né? E se colocar diante das situações como os profetas que nós devemos ser, né? Fazendo essas perguntas e questionando nos espaços que a gente faz parte, né? Então, eu queria começar por essa questão da violência, porque a violência ela tem sido bastante frequente, né? A gente tem vários exemplos, né? O aumento da violência contra a mulher dentro de casa nessa pandemia que tem acontecido, né? As pessoas mais tempo em casa, enfim, tudo isso tem acarretado esse aumento dessa violência contra a mulher. Uma outra reflexão que é importante a gente fazer quando a gente fala de violência, porque existe uma violência que é praticada pelo Estado, e é interessante sempre, quando a gente fala que é praticada pelo Estado, né, não é a gente pensar o Estado como sendo uma coisa abstrata. O Estado é as pessoas. A nossa sociedade, por si só, ela é uma sociedade extremamente violenta, né? Então, o Estado reflete muito o que a nossa sociedade é. E aí tem algumas coisas que aconteceram por esses dias também, né? Porque quando eu falo que o Estado é violento, esse exemplo que a Heloísa traz do IFRN é um exemplo bem característico, né? Porque na fala do reitor, né, o reitor que está lá como interventor, ele colocou que se sentiu ameaçado pelos estudantes, né? E ele queria o direito de ir e vir, e aí por isso que ele acionou inicialmente a Polícia Federal, depois a Polícia Militar do Estado para fazer para fazer a segurança dele, porque ele se sentiu ameaçado pelos estudantes, né? Então, os estudantes estavam lá para protestar porque esse próprio interventor,
ele assinou um documento agora para que o IFRN voltasse às aulas, sem condições nenhuma, né? O IFRN tem uma organização própria, né? As instituições federais têm os seus colegiados dos professores, e os professores fizeram um documento que não concordam com essa volta, e mesmo assim ele, numa atitude altamente antidemocrática, né? Uma atitude extremamente impositora, decretou que as aulas deveriam voltar. Então os estudantes foram protestar e, como a Heloísa bem colocou, né, foram agredidos, né? Tem vários vídeos na internet que falam sobre isso e mostram as cenas que hoje em dia a gente tem essa facilidade da comunicação para ter acesso ao que aconteceu de fato. Está sendo apurado, enfim, mas é um exemplo bastante de violência. E essas violências que acontecem, né, não é só aqui no nosso estado, não é só na nossa cidade, é uma violência mundial, né? E aí, não sei se vocês viram por esses dias também, nos Estados Unidos, aconteceu um fato que três adolescentes jovens, aí já começa a entrar também esses temas, eles são, se misturam, né? Jovens negros foram assaltados e as pessoas viram que eles estavam sendo assaltados e chamaram a polícia, né, para impedir esse assalto. E quando a polícia chegou no local que foi indicado, eles tiraram a conclusão que os três jovens, por serem negros, eram os assaltantes. Então eles prenderam os jovens, mesmo as pessoas dizendo que eles que tinham sido assaltados, né? Mas eles disseram que tinham recebido uma denúncia e levaram os jovens que, na verdade, tinham sido as vítimas, né? E dentre outras coisas que vem acontecendo, aquele caso do motoboy, né, que foi humilhado por ser pobre, por ser negro, né? E a gente vê o quanto isso é ramificado na sociedade, não é só um caso isolado ou outro. Se a gente puder partilhar no chat, cada um vai ter uma experiência e vai ter alguma coisa que fala dessa questão da violência, né? E aí a provocação que eu faço em relação à violência é quantas vezes a gente fica calado, né? Diante dessas situações e não denuncia. Violência contra a criança, violência contra o idoso, né? A violência, ela é uma coisa estrutural, né? Que vai acontecendo na sociedade e é preciso que a gente tenha uma atitude proativa diante disso. A questão do racismo também é uma forma de violência, né? E muitas vezes a gente usa expressões racistas e a gente não sabe que aquilo é racista, né? A gente faz colocações porque é cultural, porque a nossa mãe falava aquilo e tal, e a gente acaba utilizando, né? E é importante a gente estar por dentro. E às vezes a gente corre um pequeno risco que não dá tanta credibilidade para essas coisas, né? E achar que é uma coisa natural e vai normalizando e quando a gente vê, está envolvido numa coisa maior. Eu vi um dia desse uma coisa que eu achei interessante, né? Aquele móvel, né? O criado mudo, né? O nome do móvel é criado mudo, que fica ao lado da cama. E é justamente antigamente, no tempo da escravidão, tinha um escravo que ficava do lado da cama e tinha que ficar a noite toda acordado com água, para que na hora que o senhor precisasse, chamasse, era para ele dar um copo d'água para o senhor à noite, né? As famílias que eram muito ricas tinham esses criados mudos que ficavam ao lado da cama, e a gente às vezes continua repetindo isso, né? E não sabe o porquê que é dessa expressão, né? Então é interessante a gente buscar um pouco desse conhecimento, né? Para não gerar mais violência, né? A gente às vezes também gera violência quando a gente não quer entender, não quer compreender a situação de pessoas trans, da comunidade LGBTQI+, a gente acaba ignorando. E aí a gente precisa entender, porque às vezes é uma coisa que eu acho que não é violência para mim, né? Como acontece também negar a possibilidade, né, de uma mulher trans, de um homem trans frequentar um banheiro, é uma violência muito grande para essa pessoa, né? E aí a gente às vezes minimiza, diz, também acho que não deveria e tal. A gente tem que cada vez mais estar buscando esses conhecimentos, né? E a gente que é dessa parte da igreja, que tem uma responsabilidade muito grande de estar junto dos pobres, estar junto dos oprimidos, não é pouco o esforço que a gente faz
para compreender, e nunca vai ser pouco a gente estar dialogando, debatendo e se construindo diante dessas questões. Jair colocou o caso da juíza, né, muito bem lembrado, né, que colocou, né, por motivo de sua raça, né, então quis dizer que o cara, por ser negro, né, teria as características para merecer aquela pena, né? Então, é uma violência institucionalizada a partir de um judiciário que não tem negro, que não tem mulher, né? E eu lembro do amigo Gildo, lá da Escola de Fé e Política também, que às vezes a gente fala, a justiça determinou não sei o quê, e Gildo dizia, a justiça não, o judiciário. Então, é importante a gente saber quem é o judiciário. As leis, né? Eu lembro do módulo da Escola de Fé e Política que eu participei com a Carla, que era justamente isso, né? O Estado, para quê e para quem? Né? A gente está vendo aí a pressão que existia diante do ex-presidente Lula, né? Para não sair do Brasil, para não fugir, para não sei o quê, e tal, e tal, e tal. E esse mesmo Estado deixa que o ex-presidente Temer viaje para representar o Brasil, né? Fora, mesmo estando em investigação. Então a gente sabe, né? A quem esse Estado serve, por que as coisas são feitas. E eu sempre digo, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem um porém, tudo tem um porquê, né? É importante a gente falar, criticar Bolsonaro e tal, mas Bolsonaro não é digamos, o nosso problema. Bolsonaro sai e entra outro que vai fazer a mesma coisa, porque a nossa defesa tem que ser em cima contra esse projeto, né, de Estado que é excludente, que é opressor, e é o que a Heloísa falou, Heloísa, o deputado, né, o general Girão, que ele é deputado do Rio Grande do Norte, deputado federal, sem nenhuma história anterior política, mas que se reelegeu por ser do partido do presidente, do PSL, solicitou a presença do Exército no IFRN para proteger o interventor. Então, é algo muito sério, é uma violência legítima, né? E aí tem aqueles memes, as figurinhas na internet estão fazendo um papel muito educativo em mostrar muita coisa. Tinha uma figurinha que mostrava assim, o racismo era institucional, a escravidão era institucional, então não é porque a lei está sendo cumprida que a coisa está sendo feita de forma correta, né? Falei muito em relação à violência. Em relação à juventude, né, ela é extremamente prejudicada no meio disso tudo. Quando a gente olha o Atlas da violência, a gente vê que os que continuam morrendo são os jovens, são os homens negros, moradores da periferia, entre 15 e 29 anos, né, que não têm a oportunidade de entrar na universidade, e está aí. O cara vai, ministro, taxa livro e não taxa cigarro e não taxa arma. É um projeto político, né, que tem um objetivo, sim, que é acabar com o nosso povo, que é estar limitando e limando tudo aquilo que seria libertador, né? Então a gente tem uma função mais do que nunca de ser profeta, de anunciar, de fazer nossas formações, de organizar o nosso povo, porque a batalha cada dia tem se tornado mais difícil. E aí, para falar um pouquinho também dessa batalha, dessa dificuldade dessa batalha, eu trago essa questão do ensino remoto. Enquanto coordenador, né, do Centro Acadêmico de Pedagogia, eu tenho participado de várias reuniões, né, no Centro de Educação, na UFRN, e o que a gente vê dentro da universidade os professores preocupados em cumprir a tabela, como a Heloísa colocou. Eles querem fazer o semestre acontecer porque eles estão muito preocupados com a produtividade, porque a educação hoje se tornou algo mercadológico. Então, o professor da universidade que é bom é aquele que tem títulos, é aquele que faz publicações. Então, eles estão loucos para não parar. Não pode parar, dá para continuar. E o que a gente vê é essa dificuldade, né? Eu queria fazer uma diferenciação para vocês, para a gente entender isso bem, que é o seguinte,
Existem formas de ensino. A gente tem a forma de ensino presencial, que é aquela, digamos, que os nossos filhos, né, e nós vamos aos locais de ensino, ter os momentos presenciais com os professores. A gente tem o modelo de ensino EAD, Educação à Distância, onde dentro de uma plataforma se estabelece uma rotina de estudos, de materiais, aonde tem prazos, tem cronogramas definidos, como acontece lá no Centro Nacional de Fé e Política. A gente tem uma parte do ensino EAD, à distância. Então, tem o tutor que acompanha, tem um processo já determinado. E o que está acontecendo agora, que as escolas estão passando, as universidades, que não se pode uma modalidade presencial se tornar EAD de uma hora para outra, até porque não tem estrutura. Então, eles estão falando, né, e defendendo muito que o que está acontecendo agora é o ensino remoto. Como assim o ensino remoto, né? O ensino remoto, ele tem momentos síncronos, como a gente está fazendo agora, todo mundo junto, e tem momentos assíncronos, que os professores passam atividades que correspondem à carga horária. Então, eu na UFRN foi oferecido agora um modelo de ensino remoto, e o que acontece? Os professores, eles acham, né, que a gente, porque uma vez a gente caracterizando estudantes, né, aí perde um pouco da amplitude, é como juventude, né? O que é juventude? É por isso que a gente fala juventudes, como a Carla colocou. Tem o S, porque é o jovem preto, é o jovem da periferia, é o jovem do interior. Existem várias juventudes. Então, os estudantes também são diversos. E aí eu tenho um estudante que trabalha, eu curso à noite, tenho que trabalhar de dia para poder cursar à noite. E os professores colocaram uma carga horária imensa, achando que a gente dá conta, né, de ler um texto por dia para fazer uma atividade, enfim. Então, tudo isso foi muito complexo na UFRN. E aí a gente teve um alto índice de desistência dos estudantes nesse ensino remoto. Muitos que perguntaram, né? Porque a maioria dos estudantes tem celular. E aí perguntavam, professor, vai dar para acompanhar pelo celular? O professor vai. E aí a leitura no celular é diferente, né? A letra é pequena, dá dor de cabeça, tem que passar muitas horas na frente do computador para dar conta. Então, muitos foram desistindo no meio do percurso. O que a Luísa colocava também do auxílio instrumental, né? Que R$ 400 para poder comprar o que a gente puder para acompanhar as aulas. R$ 400 não dá para comprar um computador para acompanhar essas aulas de forma eficaz. Não dá para colocar uma internet boa. Sem falar de alunos que moram no interior, onde não tem internet. E simplesmente o fato também de respeitar os alunos que não querem fazer de modo remoto, querem fazer de forma presencial. Porque a gente conversou também, enquanto o centro acadêmico, com os professores, que a qualidade do ensino é diferente. É possível fazer o ensino remoto, mas não é a mesma qualidade do ensino presencial. Então, componentes curriculares que exigem dinâmicas presenciais, tudo isso. Então, é meio que uma loucura na universidade, porque as pessoas querem cumprir, mas não olham como. E desde o início das primeiras reuniões eu falava, gente, o ensino remoto por si só ele já é excludente, porque vai ter pessoas que não vão conseguir acessar. E eles, não, mas a gente tem que tentar atingir o máximo e sempre pensando nesse máximo e excluindo o mínimo, né? E até hoje tem pessoas que a gente ainda não conseguiu contactar, né? Porque simplesmente não tem internet no celular. Então, fica esse panorama, né? Um pouco disso. E a gente também tem uma função muito importante enquanto escola de fé política, porque promovemos momentos de educação, né, informal, que são extremamente essenciais, né? Então, um momento como esse aqui, um debate como esse, é extremamente rico, né? E não é um ambiente formal de ensino, é informal, mas é qualificado, onde a gente pode absorver conteúdo e repassar para as nossas bases. Isso é importante, certo? E aí eu termino a minha fala fazendo essa provocação da educação, né? O quanto tanto nós temos defendido
E aí vale também levantar essa bandeira enquanto pessoa individual, né? Se você tem acompanhado o que está acontecendo na educação próxima a você, né? Com seus filhos, seus netos, as pessoas que são próximas a você, se você tem se inteirado com a educação. E uma outra coisa enquanto igreja, enquanto escola de fé e política, o que é que a gente tem cobrado, né? O que é que a gente tem acompanhado de forma institucional, o que é que a gente tem ajudado as escolas, enfim, quais são os movimentos que a gente tem feito para promover, né, e ajudar os processos de educação como um todo. Não somente os formais, as escolas, as universidades, mas os processos informais também, tá certo? Convidar a criançada e a juventude, tocadores me ajudem, vamos cantar por aí. O nosso canto vai encher todo o país, velho vai dançar feliz, quem chorou vai ter que rir. Desempregados, pescadores desprezados e os marginalizados.